Vamos parar de existir e começar a viver? Me conta aqui com honestidade, como é que você gostaria que fosse a sua vida? Nessa breve apresentação, eu vou te mostrar como é que você pode criar uma vida que seja realmente alinhada com quem você é. Uma vida em que você não esteja sobrecarregado o tempo inteiro emocionalmente, que tenha mais autoestima para se sentir melhor, criar melhores relacionamentos e parar de se sentir drenado o tempo inteiro por outras pessoas, o seu trabalho ou outros ambientes. Já deu para perceber que o mundo está mudando e necessariamente a gente vai ter que mudar junto com ele. Nós estamos indo para um paradigma, para um mundo de muito mais consciência, saindo de um ciclo de escuridão e indo para um ciclo de mais luz. E isso faz com que muita sombra que estava ali escondida debaixo do tapete, tanto no coletivo quanto na nossa vida individual, suba para a superfície e muitos desafios se apresentem. Fato é, não dá mais para viver no automático. É preciso que a gente expanda a consciência para criar uma vida melhor, mais integrada com esse sentido. Nós precisamos nos resgatar. Então, calma, eu sei que parece que as coisas estão piorando, mas elas não estão. Está previsto no processo que todo esse caos se instaure, até que vire um caos criativo. Mas os desafios, sim, eles vão continuar se apresentando e você precisa estar preparada para isso. Eu sou Débora, eu sou terapeuta transpessoal, especialista em filosofia sistêmica e psicologia analítica, e eu amo o que eu faço. Mas nem sempre foi assim. A minha primeira formação é engenharia mecânica. Parece lindo, né? E realmente é lindo para quem gosta. Para mim era o contrário, eu estava presa a expectativas, desejos, sonhos de outras pessoas. E quando a receita é essa, não tem outro fim. Eu adoeci. E mergulhando no processo de expansão de consciência, de desenvolvimento emocional, eu criei a minha metodologia, o resgate, porque eu precisei me resgatar, redescobrir, entrar em contato com quem eu era, e eu quero te apresentar esse modelo para que você faça isso também. Para a gente mudar, é preciso que a gente vá muito além de orações rasas ou desejos rasos sem entrar em contato com quem a gente é, ou repetições de mantra. É preciso uma transformação muito profunda na alma e uma expansão de consciência. Afinal de contas, a vida é só um espelho do que a gente tem internamente, de como a gente é organizado, a gente se enxerga profundamente internamente. Por isso, muitas vezes, a terapia convencional não basta. Então, resgate é para você, que mesmo quando atinge um objetivo, quando parece que as coisas estão bem, mas a sensação não acompanha, você não se sente completa. Muitas vezes se sente presa às expectativas ou sonhos de outras pessoas, ou à necessidade de agradar demais, cuidar dos outros sem cuidar de você. Cria dívidas financeiras que, percebendo ou não, são manifestações de dívidas emocionais, que sabe que precisa mudar, mas não sabe como nem por onde começar. E o melhor, tudo isso de forma prática e individual, com essa construção de segurança que é o que a gente precisa para realmente aprender, criar espaço para construir essa identidade nova. O programa é dividido em três principais pilares, mas isso só a título didático, porque toda transformação é de maneira completa e acontece de forma integrada. Mas o primeiro deles é a consciência pessoal. É nessa etapa que a gente vai reorganizar o nosso mental. Perceber quais são as crenças que nós carregamos, quais são os padrões repetitivos que estão instalados ainda na nossa realidade. Perceber o que a gente sente, pensa, fala sobre nós mesmos e sair do piloto automático, porque é preciso que você volte para uma posição na vida menos vitimista, menos passiva e mais disposta a encarar os desafios que acontecem dentro do desenvolvimento pessoal de transformação. Você vai compreender a sua história de maneira diferente, e é isso que vai te dar uma base sólida para você continuar o seu processo, mesmo quando a resistência se apresentar. Vai compreender melhor também outras camadas da nossa realidade, mesmo que de maneira superficial, porque nós estamos falando de consciência pessoal, mas saber mesmo, perceber que não cabe essa sensação de vitimismo ou de passividade, porque tem um jogo muito maior acontecendo para além do que os nossos olhos conseguem ver. E isso nos dá muita força para seguir em frente. No pilar 2, vamos para a consciência emocional. É aqui que a gente mergulha profundamente nos conteúdos da alma. Nós nos lembramos, percebemos a nível corpóreo, inclusive, que antes de sermos seres físicos, somos seres energéticos. E voltamos a olhar a vida de maneira mais simbólica, perceber, aí sim, de fato, que o jogo é muito maior do que a experiência física, que nós temos uma alma individual, a alma coletiva, e os nossos padrões inconscientes só estão ativos porque tem carga emocional prendendo eles na nossa realidade. É aqui que você dissolve esses padrões, que pode até ter descoberto, percebido eles na consciência pessoal, com muito mais robustez emocional, um continente emocional que faz com que você tenha segurança para atravessar as emoções sem a ilusão de que elas vão se tomar.
Aqui que você vai se perceber com uma força muito maior do que você imagina que pode ter. É esse mergulho no nosso inconsciente, aqui nessa etapa emocional, que faz com que a vida ganhe mais cor, porque somos pessoas diferentes, mais robustas, com limites mais claros, reconhecendo padrões de codependência, que vai fazer com que os nossos relacionamentos fiquem muito melhores, qualquer que seja o relacionamento, principalmente o relacionamento que você tem com você, que é o primeiro deles e o mais importante. E no terceiro pilar temos a consciência multidimensional. Estamos todos sendo convidados a expandir a consciência e perceber que fazemos parte do todo, querendo ou não, tendo a ilusão da separação, da individualidade, da solidão ou não. E é esse passo que vai dissolvendo essa falta de sentido, falta de brilho na vida, mesmo quando as coisas parecem bem, ou mesmo quando o maior dos desafios se apresenta. A gente sente que tem uma força maior que nos sustenta, porque passamos a desenvolver a intuição, perceber campos de energia sutis, estudar sobre os campos de energia sutis e perceber que a vida nos sustenta e a vida quer que a gente dê certo. Aqui nós expandimos a consciência para um olhar muito além do racional ou do material. É um sentido de vida mais profundo que, quando nós atingimos, tudo mais nos é acrescentado. E aí, adeus vazio. Integramos esses três pilares de maneira prática, no fluxo, analisando inclusive os seus sonhos, que é esse mapa de contato com o inconsciente que mostra o piso de experiência e quais são os dilemas emocionais que estamos atravessando. E quem analisa os seus sonhos sou eu, porque você tem, ao longo de um ano nesse acompanhamento comigo, 10 sessões para ser feita no seu tempo, no ajuste da sua rotina dentro desse ano, sessões longas de até 2 horas para dar tempo da gente falar, integrar esse conteúdo todo, além do suporte completo no WhatsApp. Só as sessões não bastam, porque a gente sabe que necessariamente a resistência se apresenta. Então eu desenvolvi um método onde inclui um grupo semanal. São aulas ao vivo, o conteúdo também fica gravado, onde a gente faz estudo de livros, traz as nossas dúvidas, para manter esse campo de transformação e essa chama de transformação ativa, esse desejo de ser cada vez mais uma pessoa integrada, né, uma pessoa completa. E além disso, para deixar esses três pilares cada vez mais presente na nossa realidade prática, muitos exercícios são propostos e temos mais de 20 horas de conteúdo na plataforma, liberados ao longo do ano para que você também estude no seu tempo. Porque transformação de alma, transformação, desenvolvimento pessoal não precisa ser pesado. Muito pelo contrário, não pode ser pesado, porque o inconsciente é soberano e a gente tem que ir nos conhecendo assim, pegando pela beirada, para que a gente realmente se transforme em uma pessoa diferente, tenhamos esse processo mais completo e da maneira mais leve possível, deixando a vida muito mais feliz. E claro, como a gente está falando de uma transformação de vida, que necessariamente vem com uma transformação de rotina, muitos documentários, filmes, séries, livros são sugeridos, pensados no seu momento, no que você gosta, para trazer insights de todas as maneiras possíveis para você perceber a existência de maneira diferente. Você de maneira diferente e o seu lugar no mundo com uma força muito maior. E citando Jung, um sapato que serve no pé, aperta no outro. E não existe receita válida de vida para todo mundo. É sobre autenticidade, é sobre você poder ser você. O resgate, você ancora o seu processo de desenvolvimento para que você encontre o seu caminho de transformação, da maneira que faz sentido para você, liberando essas amarras do certo, do errado, do tem que somos convidados a entrar todos os dias na nossa vida. Pode ser muito mais leve do que tem se apresentado. O programa te ancora nessa autenticidade e traz clareza para decisões, como esse exemplo aqui de uma cliente que percebeu que, inclusive, foi um ótimo complemento para os seus outros processos de cura, inclusive físico e mental. A cura acontece no encontro, então, durante as nossas sessões individuais, a gente constrói esse campo de energia que entrega todos os códigos que você precisa para chegar em camadas que muitas vezes você pode nem ter se dado conta que estão existindo, estão ativas na sua mente, na sua realidade, na sua rotina, nas suas emoções, nos seus sonhos e nas suas escolhas. E para falar em sonho, é para que a gente ouse sonhar cada vez mais. Trazer mais mágica para a vida mesmo, porque ela pode ser muito mais mágica do que também nos ensinaram. E agora que você sabe como o programa funciona, eu vou te explicar como você faz para fazer parte. O investimento é de apenas 12 parcelas de R$ 520,82, ou à vista R$ 6.000. Aproveita porque é preço de lançamento.
Então, se esse vídeo fez sentido para você e você sente que o resgate é o que você está precisando agora para esse momento de transformação, para esse momento de ir para o mais da vida, você clica aqui e preenche esse formulário. Eu vou entender o seu perfil e qual é o seu momento, e após a análise eu vou entrar em contato para a gente agendar uma reunião e fechar esse processo. Eu estou te aguardando, clica aqui e se aplique.